Oi pessoal, está no ar o programa Ligados Memorial. Este programa tem por objetivo manter um canal aberto para conversarmos sobre diversos assuntos relevantes à nossa comunidade e por meio deste ajudar a contribuir na unidade de nossa igreja. Hoje vamos conversar sobre o tema divórcio. Você sabia que o censo de 2010 mostrou que houve um grande aumento do número de divorciados em relação à década anterior? No ano de 2000, o número de divorciados no país era de 1,7%. No ano de 2010, este número alcançou a margem de 3,1%. E se somado ao número de divórcios em processo, este número chega a 5%. Isso representa 10 milhões de brasileiros aproximadamente divorciados ou em processo de divórcio. Por isso, este tema é muito relevante e nós queremos tratar deste assunto. 3 fatores contribuíram para o grande aumento do número de divórcios. O primeiro fator é a facilidade para se obter uma carta de divórcio. Hoje basta você ir a um cartório e solicitar sua carta. O segundo fator é a mudança do conceito de felicidade. O conceito de felicidade estava na aceitação social e hoje está na realização pessoal. Isso significa dizer que uma pessoa não se preocupa mais com o que os outros vão dizer sobre ela, mas sim com aquilo que ela deseja e sente. E o terceiro fator é o grande aumento da mulher no mercado de trabalho. Para tratarmos deste assunto, convidamos o pastor Daniel Reis. O pastor foi professor no Seminário Bíblico Palavra da Vida e desde 2005 ele atua no Ministério Pastoral da nossa Igreja Batista Memorial de São Paulo. Portanto, o pastor já é bem conhecido de todos nós. Antes de passarmos a palavra para o pastor Daniel, vamos ouvir o que as pessoas pensam sobre este tema. Casamento ainda é para sempre? Creio. Porque foi uma instituição criada por Deus, a primeira instituição que Ele criou. Eu acredito. Porque Deus instituiu o casamento e o que Deus faz é para sempre. Vocês acreditam que casamento é para sempre? Por quê? Eu acredito que sim, porque foi estabelecido por Deus. E você? Também. O Senhor é que fez a família, então eu acredito que ele seja constituído por Deus. Às vezes não, mas deveria ser. Eu creio que não. Porque eu creio que muitas vezes a situação está difícil, o casal já não se relaciona mais e ficam prejudicando a vida um do outro, né? Haja o que houver, nós temos que prevalecer a família sempre, buscando sempre no Senhor uma solução. Porque eu acho que é de Deus, né? Uma coisa que vem de Deus e aquilo que fala, né? Que Deus uniu, o homem não separa. Pastor, acabamos de ouvir a opinião de várias pessoas. E para o senhor, casamento ainda é para sempre? Uma pergunta bem parecida com essa foi feita para Jesus, pelos fariseus. Só que eles começaram de trás para frente. Eles começaram a perguntar sobre o divórcio. E Jesus quis resgatar o princípio desse relacionamento que nós chamamos de casamento. Então ele voltou lá para o princípio de tudo, no livro de Gênesis, na Bíblia, e disse: o que Deus criou foi que o homem deixe a sua família, a mulher deixe a sua família, os dois se unem num relacionamento conjugal, assumem uma aliança conjugal e vivem juntos até que a morte os separe. Então, Jesus se recusou a falar sobre divórcio sem dar ênfase de que o plano original de Deus é o casamento, não é o divórcio. Então ele tentou corrigir a pergunta deles, voltando ao princípio da ordem bíblica, que é o casamento. Pastor, em Mateus, capítulo 19, tem uma narrativa escrita que Jesus disse assim, que Moisés concedeu a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. E como é que o senhor vê, então, o divórcio na perspectiva de Deus?
O divórcio foi, na verdade, uma concessão, e Jesus reconheceu isso, mas nós precisamos compreender que é uma concessão incluída na lei de Deus do Velho Testamento. Está lá em Deuteronômio, como tantas outras orientações. Então, divórcio não é um assunto fora para os outros, é um assunto que está dentro do povo de Israel. Tanto é que Moisés fez essa regulamentação. E por que Moisés fez essa regulamentação? Porque os homens estavam se divorciando por qualquer motivo, com razões justas e injustas, e simplesmente por causa de uma sociedade machista, estavam repudiando a sua esposa, o que seria simplesmente colocá-la na rua e sujeita, inclusive, a uma vida de prostituição, ou se vender como escrava, sem direito nenhum. Então Moisés regulamentou esse repúdio e dizendo: vocês não podem repudiar a mulher sem dar a ela a carta de divórcio, o que dava à mulher o direito de voltar para a sua própria família, dava a dignidade que aquela aliança que ela tinha feito foi rompida, e ela podia, inclusive, se casar de novo. Pastor, nós gostaríamos de dar a oportunidade para a nossa plateia de trazer alguma pergunta para o senhor. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao pastor Daniel? Pode fazer a pergunta? Eu quero saber se a infidelidade é um motivo lícito para que ocorra o divórcio. Certo. Nessa mesma situação em que Jesus estava falando com os fariseus, ele disse assim, que qualquer homem que repudiasse a sua mulher, a não ser por adultério, por infidelidade, exatamente o que você perguntou, estaria colocando esta mulher no perigo de viver uma vida de adultério, e ele mesmo, que tinha repudiado a mulher, também não poderia casar de novo, senão ele cometeria adultério. A questão que nós normalmente não cuidamos nesse texto de Jesus, lá de Mateus 19, é que a infidelidade ela já estava regulamentada na lei de Moisés. A infidelidade merecia o apedrejamento. Então, o adultério já estava resolvido. Adulterou, é apedrejado. Então, o adultério não é motivo para o divórcio. O adultério era condenação da morte na lei de Moisés. Mas Jesus traz um novo alento para isso, inclusive quando encontrou aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e foi trazida a ele para ser apedrejada. E ele disse que a quem não tivesse pecado poderia tirar a primeira pedra, e ninguém fez isso. Todo mundo foi saindo, foi embora, e Jesus disse para ela: ninguém te condenou? E ele disse: eu também não te condeno, mas você começa uma nova vida e não peques mais, não cometa este pecado. Então, Jesus introduziu o perdão, ele introduziu a graça no assunto mais grave do casamento, que é a infidelidade. E ele trouxe para isso um adendo que aqueles homens que estavam apenas presos à lei, eles não conheciam, que é o perdão. Então, hoje, para quem é cristão, nem a infidelidade deveria ser motivo para um divórcio, porque a infidelidade, em tese, deveria ser perdoada, como Jesus perdoou aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. O adultério não era algo aceitável, né? Não era aceitável. Alguém mais tem alguma pergunta que gostaria de fazer, pastor Daniel? Pastor, eu sou casada há 15 anos com uma pessoa que é divorciada. Eu estou em pecado? Eu só vou corrigir, ela era divorciada, porque agora ela é casada, né? Não, a questão é a seguinte, é uma definição correta da palavra divórcio.
tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A palavra divórcio significa colocar um final num compromisso, num relacionamento que se tinha. Isso não é desejável, não foi assim que Deus planejou, mas é assim que acontece por causa da dureza do coração do homem. Então, o que a carta de divórcio traz? A carta que foi instituída por Moisés. Ela dá para a pessoa divorciada a condição como se fosse novamente solteira para casar de novo. Então, casar com uma pessoa divorciada, legalmente, oficialmente divorciada, não necessariamente é pecado. Como o divórcio não é necessariamente pecado. O divórcio é a regulamentação de uma injustiça que era cometida. Então, se existe um divórcio, é porque aquele casamento anterior, ele já foi rompido. Então, a pessoa que se casa com uma pessoa assim, ela não está necessariamente cometendo um pecado. Gostaríamos de dar oportunidade para mais uma pergunta. Alguém gostaria de fazer essa pergunta? Pastor, recentemente eu ouvi o filósofo francês Luc Ferry relacionando o aumento significativo do número de divórcios a partir do momento em que a sociedade passou a cultivar a ideia do casamento por amor. A minha pergunta é, falta às pessoas, antes de marcar os seus casamentos, informação acerca do real significado do casamento? E, se positivo, eu gostaria de saber qual é o papel da igreja nesse processo. Essa é uma pergunta muito interessante, porque nos últimos 2 séculos, especialmente, tem se divulgado a ideia de que o casamento depende do amor. E quase sempre se tratando do amor como um sentimento, uma emoção. Então, acabou a emoção, acabou o sentimento, acabou o casamento. Mas, na verdade, originalmente, o casamento é um compromisso de vida que se assume um com o outro. É um trato, é um contrato, é uma aliança que é feita. Então, o compromisso, ele sobrepõe aquilo que a gente sente. Então, é muito simples. Um trabalhador, ele levanta na segunda-feira, ele não tem vontade de trabalhar. Mas ele vai trabalhar. Existe um compromisso, existe alguma coisa que foi tratada. Então, a essência do casamento é a aliança feita entre um homem e uma mulher de repartirem a vida até que a morte os separe. E a igreja tem um papel fundamental nisso, porque enquanto se fala de divórcio, se vê o aumento dos índices de divórcio, a igreja tem que voltar ao original, como Jesus fez. Tem que voltar a falar da origem do casamento, da essência do casamento, do compromisso de casamento, e esse é o papel da igreja. O papel da igreja nunca é apoiar o divórcio, é sempre apoiar o casamento. O divórcio é apenas uma consequência de casamentos que não deram certo, infelizmente. Mas o que a igreja deve promover são casamentos felizes, fiéis e que durem até que a morte os separe. Pastor Daniel, vamos ver o que a nossa comunidade tem feito para ajudar neste assunto? O Ministério de Oficina de Famílias, ele existe aqui na igreja para ajudar as famílias a reestruturarem os seus casamentos e através de ferramentas que os cursos disponibilizam. Dentro da Oficina de Famílias nós temos os cursos Casados para Sempre, Educação de Filhos à Maneira de Deus, Alcançando o Coração do Seu Adolescente e o curso de Noivos. Quem procura o curso Casados para Sempre são todos os tipos de casais. Tanto casais com problemas maiores, já bem graves, às vezes à beira da separação até, quanto casais que estão bem e no final das contas, quando eles vinham que eles não estavam tão bem assim. Nós já tivemos um caso, por exemplo, de que o casal já estava separado, aí eles receberam um convite para fazer o curso,
Aí se converteram no curso, voltaram, né, reataram o casamento e hoje eles estão conosco fazendo um líder em treinamento para ministrar o curso. Quando os casais chegam já separados, divorciados, a família toda está machucada, destruída, desde os mais pequenininhos, os filhos do casal, quanto os outros familiares, pais, mães, né, desse casal. E essas crianças, quando elas crescem, elas têm uma probabilidade muito grande de se separar também. É uma porcentagem que existe, muito grande. A igreja, na verdade, a família, ela é o alicerce da igreja, né? Deus, quando constituiu o casamento, o homem, a mulher, ele constituiu o casamento pensando na família. Então a igreja ela tem essa preocupação, que as famílias da igreja realmente estejam bem. Esse curso é aberto para todas as pessoas, todos os casais que quiserem fazer, não tem restrição nenhuma, exatamente. Pastor, creio que as pessoas que estão nos vendo gostariam de saber o que devem fazer para que o casamento não chegue a um divórcio. A Bíblia ensina muito a respeito disso. Porque a Bíblia diz que o casamento é um relacionamento de parceria, é um relacionamento de cooperação. Quando Deus criou a mulher para o homem, Ele a criou como auxiliadora. Isso significa duas coisas, que o homem precisa de auxílio e que a mulher é capaz de ser este auxílio e complementar aquilo que a gente chama de família para se cumprir melhor o propósito e a missão que Deus nos deu. Então, quando o homem ou a mulher se desviam desta missão do casamento, deste propósito do casamento, então elas começam a comprometer a continuidade desse casamento. Quando começa a faltar respeito, quando começa a faltar essa parceria, quando começa a faltar comunhão, quando começa a faltar a comunicação, relacionamento. Então isso vai produzindo o divórcio. O divórcio não acontece de um minuto para o outro. Ele é construído, assim como o casamento até que a morte o separe também deveria ser construído. Então quem para de se casar começa a se separar. Então a gente tem que investir no casamento sempre, até que a morte nos separe. Pastor, qual a sua palavra final de orientação para os casais de nossa igreja? Talvez eu diria aquilo que para mim é mais chocante ouvir de um casal. Quando o casal chega na frente do pastor e diz assim: pastor, não dá mais. Aí eu penso assim, puxa, poderiam ter me procurado uma semana antes, enquanto ainda dava um pouquinho. Porque agora, se não dá mais, o que a gente vai fazer? Então eu diria para os casais, não espere problemas se agravarem. Não espere a situação chegar num ponto em que não tem mais solução. Procure ajuda para que alguém possa colocar o seu casamento no rumo certo e você evite chegar a uma situação sem retorno, que seria o divórcio. Invista no seu casamento e, se precisar, o mais cedo possível, procure ajuda de alguém para salvar o seu casamento. Pastor, nós estamos encerrando o programa. Eu queria agradecer sua presença por estar conosco. Quero agradecer também a plateia que esteve aqui presente e contribuiu para este programa. E quero convidar você a estar participando do nosso próximo programa. Deus te abençoe.